E a hora de esclarecimentos no Rio Claro Notícias com o advogado Euclides Jutkowski. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Olha, como falamos na semana passada, o nosso assunto de hoje é plano de saúde, que normalmente geram muitas reclamações, não é mesmo, doutor? Com certeza. Vamos começar então com a pergunta. O que muda com a lei, né, dos planos de saúde, que teve alteração no mês de junho? Oferece mais garantia mesmo aos usuários, aos clientes? Na verdade, Janaína, houve alteração em 98. Que houve alteração nos planos de saúde. Mas em junho teve alguma mudança também, né? Teve mudanças, mas a que foi mais assim significativa foi de 98, porque a dúvida que sempre tem, que parece sempre reclamação no PROCON, é com relação àqueles planos de saúde que era antes de 98, né, e os depois de 98. Aqueles que não fizeram adaptação no contrato anterior, segue o que está lá no contrato. Agora, os novos contratos, a partir de janeiro de 99, houve a inclusão de alguns procedimentos, de algum tipo de serviço que não tinham, que passaram a ser obrigatórios agora. Bom, quem vai contratar um plano de saúde também deve ficar atento aí a essa lei, né, de 98 e também agora as alterações de 2006, né? O que é carência e quais os períodos máximos permitidos pela legislação, doutor? Carência, Janaína, é o período em que o usuário ele não consegue ter todos os serviços contratados pelos planos. Então, durante esse período, ele não vai poder usar a maioria dos procedimentos, a maioria dos serviços que estão previstos no plano. Por exemplo, eu vou contratar hoje um plano de saúde, eu vou ter determinado período aí de carência para daí poder utilizar certos serviços. Sim, sim. Bom, e agora nós temos uma pergunta na tela, vamos dar uma olhada aqui, doutor, de um telespectador, é do Alberto de Souza, do bairro Bela Vista. Ele diz: tenho mais de 60 anos, meu contrato pode ser reajustado? O que diz o Estatuto do Idoso? Janaína, não pode ser reajustado, né? Então, aqueles valores por faixa etária, ele pode chegar até 59 anos. A partir de 59 anos, ele não pode mais sofrer alteração. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a sua participação hoje falando de plano de saúde, e a semana que vem o nosso assunto será TV por assinatura também. Assuntos aí polêmicos que sempre geram reclamações, você tem que estar atento para saber os seus direitos. Então eu aguardo o senhor na semana que vem. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. A sexta-feira permanece com sol entre poucas nuvens, máxima de 26 e mínima de 13 graus. No sábado, a máxima é de 25 e a mínima de 12 graus. O domingo fica parcialmente nublado, não há previsão de chuva. A máxima é de 26 e a mínima de 13 graus. E é hora agora de falarmos de esporte. Aqui comigo já Rafael Perobon. Boa tarde, Rafael. Muitas informações hoje, né? Hoje bastante. Boa tarde, Janaína. Boa tarde para você de casa. Olha, hoje à noite a seleção brasileira joga contra a Colômbia, né? Às 10 horas da noite, nos Estados Unidos. É o primeiro amistoso de volta aí, né? Da volta de Dunga na seleção brasileira, né, Rafa? Isso mesmo, Janaína. É o primeiro amistoso do Dunga, a primeira partida dele no comando da seleção brasileira, nesse retorno dele. Mas o que será que o pessoal aí nas ruas está achando desta reestreia do Dunga na seleção? O repórter Leonardo Alves ele foi para as ruas para saber exatamente isso. Vamos ver o que o povo está achando. Pois é, realmente podem falar que o que passou, passou e o passado devemos deixar para trás. Mas que o 7-1 ainda está entalado na nossa garganta, isso com toda certeza está. De qualquer forma, a seleção brasileira tem hoje a oportunidade de esquecer esse passado e o técnico Dunga mostrar a que veio. Qual a sua opinião sobre a partida de hoje entre Brasil e Colômbia? Será que vamos sair dessa com vitória? Pelo menos uns 3-1, né? Para vencer lá o time da Colômbia, né? Eu não espero muita coisa do Dunga nesse momento, porque aí o trabalho que tem sido feito na seleção hoje é mais um trabalho de conscientização dos jogadores, né? Acho que a visão do Dunga ainda é aquele negócio de ganhar jogo. Então, querer ganhar, mas sem mudar a personalidade, o pensamento dos jogadores em relação a ser um esportista mesmo, acho que não vai surtir diferença nenhuma nesse momento. O Dunga provavelmente vai jogar no estilo que ele próprio jogava, ou seja, na retranca para não perder. Ele vai tentar iniciar não perdendo e tem grandes chances de se dar bem, porque a Colômbia, apesar dessa vez estar reforçada pelo Garcia, né, que não jogou, o Falcão Garcia, eu creio que vai se sair bem.
Olha, a gente continua falando de futebol, mas agora o futebol local mesmo, o Sub-20, né, estreia amanhã, o Sub-20 do Rio Claro estreia amanhã, nessa segunda fase do Campeonato Paulista, né, Rafa? Isso, a segunda fase que também é dividida em grupos, as equipes estão divididas em grupos, assim como na primeira, e passam apenas 2 times de cada chave aí para a terceira fase. O Rio Claro começa então amanhã esta sua campanha na segunda fase da competição. Vamos ver como é que estão os preparativos. O Rio Claro caiu em uma chave apenas com times do interior na segunda fase do Paulista Sub-20. Terá pela frente Ituano, Ponte Preta e Rio Preto. Nem por isso o pessoal acredita em vida fácil por aqui. Mas nem por isso deixa de ser um grupo difícil. Acho que a gente, né, tem aí o Ituano pela frente, que é uma das melhores equipes, vem invicta, né, num grupo que tinha São Paulo e outras equipes. Ponte Preta e Rio Preto também com tradição aí, fortes. Então acho que a gente vai de igual para igual, a gente vai com certeza almejar uma vaga aí para a próxima fase. Logo na estreia o adversário é o Ituano amanhã à tarde no Chimitão. O time de Itu é tido como o mais difícil na chave, já que terminou a primeira fase na liderança do grupo, desbancando até o São Paulo. Meio mais difícil, né? Teoricamente nós seríamos o mais fraco pela classificação, mas quando entra aqui dentro de campo isso muda tudo, então é isso que a gente tem que encarar, botar na cabeça dos meninos para a gente fazer uma grande segunda fase. Para o jogo de amanhã, o técnico Denis Augusto não terá problemas para escalar o time. Todo mundo está à disposição. Se para a estreia na segunda fase do Paulista Sub-20 o Rio Claro já está pronto, para o Paulistão do ano que vem está completamente indefinido. É que o técnico Luiz Reis não viria mais do Marília para cá. Por isso, a diretoria do Galo Azul discute uma possibilidade bem caseira, bem conhecida por aqui, por sinal, é o técnico Buião, que dirigiu a equipe Sub-20 no ano passado. A partir de hoje, já começa a observar jogadores, aí atrás dos que já estavam aqui, como se ele fosse o treinador. Então, hoje a gente trabalha assim com o que a gente tem de real. Então, hoje, pra gente, o Buião é o treinador. Se mais à frente vier alguma indicação, algum treinador que o presidente queira avaliar, queira pensar no caso, tudo bem, sem problema nenhum. Ele continua sendo nosso funcionário, mas hoje, a princípio, a gente trabalha como se ele fosse o treinador. Buião ficou em terceiro lugar no Paulista Sub-20 do ano passado, mas tem pouca experiência no futebol profissional. Seria um problema assumir logo de cara um time de Série A1? Acho que é um risco você trazer um treinador também que, por exemplo, o Luiz Reis é experiente, mas não tinha pego uma Série A1. Tem vários, o Fael também, ano passado era um risco, não era um treinador acostumado à Série A1. Acho que sempre é um risco, independente da idade, da experiência. Eu acho que ele fez um excelente trabalho, tem o apoio da torcida pelo que ele fez, tem um respeito de todo mundo, o nosso também. A gente que conheceu um pouco do trabalho dele, o dia a dia, a gente só tem informações boas, é um cara que estuda, que vive o futebol, respira o futebol. Então eu acho que se for ele, em relação a isso, eu acho que todo mundo tem a primeira oportunidade. Eu acho que ele tem a confiança de todo mundo para trabalhar, tranquilidade, então eu acho que é um risco como é qualquer outro treinador. Bom, vamos mudar de assunto agora e falar de basquete. A classificação tão esperada, Rafael, chegou com antecedência, então. Chegou, o time deixou aquela zica, né, Janaína, que estava rondando aí a equipe nas últimas partidas, 3 derrotas seguidas, mas finalmente o Rio Claro Basquete superou tudo isso, venceu a Liga Sorocabana ontem, já está nos playoffs. A Vlada de Santos foi lá acompanhar a partida e mostra pra gente como foi o jogo. Bola pro alto e a Liga Sorocabana bem que tentou abrir o placar. Mas Estevão pega o rebote para do outro lado da quadra, Caio converter os 2 primeiros pontos. Rio Claro começa com pressão. Jogada forte em cima de Vinícius, que briga firme e passa para Estevão deixar a sua marca já no início da partida. A resposta vem com Daniel Zilmer, de 3 também. Segundo quarto começa e a Liga Sorocabana passa a gostar do jogo. E faltando 6 minutos para o fim do primeiro tempo, o adversário passa à frente pela primeira vez. Vantagem no placar para o desespero do torcedor no Felipão. Marcelo Tamião pede tempo, conversa e Rio Claro volta para a quadra com outra postura.
rendimento revertido em pontos. Vai começar o último quarto do jogo. A Liga Sorocabana tem 10 minutos para reverter essa desvantagem de 13 pontos e levar o jogo fora de casa. A marcação apertou, mas Rio Claro entrou em quadra decidido, determinado a sair da sequência de 3 derrotas consecutivas. Quem não gostou foi a Liga Sorocabana. Guilherme Schneider, nos últimos segundos, já sem chances de vitória, perde a cabeça em uma atitude desportiva. Quem não gosta nada da postura do ala é o pivô Estevão, que sai em defesa do time. Coisa de jogo acontece, o pivô Guilherme fez uma falta em cima do Álvaro, né? Empurrou uma bola que normalmente o atleta está meio desequilibrado, é um pouco perigoso. E o Estevão tomou um pouco as dores, mas nada demais. No coro da torcida, o clima esquentou. Logo a turma do Deixa Disso terminou com a confusão. Os jogadores de Sorocaba foram para o vestiário esfriar a cabeça, porque a noite era dos donos da casa. A vitória também. Em quadra e fora dela, o reconhecimento pela grande partida. Rio Claro Basquete 95, Liga Sorocabana 83. Com este resultado, o Rio Claro se junta a Pinheiros e Paulistano e é a terceira equipe classificada do Grupo B para os playoffs do Campeonato Paulista. A gente buscou essa classificação desde o início do campeonato. A nossa meta era entrar no playoff. A gente teve chance de ser melhor classificado, mas eu acho que uma terceira posição no início de trabalho é muito bom. Agora é cabeça boa, agora conseguimos o objetivo que é classificar e quem vier da outra chave nós vamos saber que vai ser uma competição muito difícil. Parabéns então para a equipe. Parabéns para a equipe que além da classificação já garantiu o terceiro lugar, até porque no confronto direto, né, que seria contra Sorocaba e contra São José, Rio Claro leva vantagem. Porque o que vai acontecer? Então está classificado em primeiro lugar o Pinheiros, em segundo o Paulistano, Rio Claro é o terceiro, tem 14 pontos. Liga Sorocabana e São José tem 13. Essas duas equipes se enfrentam amanhã. Uma delas, evidentemente, vai a 15, a outra fica com 14 sendo eliminada. Então, essa equipe que for a 15, mesmo que o Rio Claro perca para Santos, o Rio Claro somaria um ponto, também ficaria com 15 pontos. Então, independente de quem ganhar entre Liga Sorocabana e São José, Rio Claro, já no confronto direto, que é o critério de desempate, leva vantagem, por isso o time já está classificado em terceiro lugar. Vai enfrentar o segundo colocado na outra chave, que por enquanto é franca, mas que pode também ter alterações dessa posição nas partidas do final de semana. Na outra chave estão já definidas as 4 equipes, Winner Limeira, Franca, Bauru e Mogi das Cruzes. Resta então agora saber quem será o adversário de Rio Claro. Lembrando que o Rio Claro joga amanhã, às 5 da tarde, em Santos, contra o Internacional de Santos. Transmissão ao vivo da Claretiana FM no 106.5. Todo mundo sintonizado, então. Obrigada, Rafael. A gente se encontra semana que vem. Valeu, Janaína. Um ótimo final de semana a todos. Até segunda. Olha, e daqui a pouco as dicas das estreias do cinema com Renato Marafon. E tem ainda, olha, os shows e espetáculos teatrais na região.